Alô, amigo pecuarista, amiga pecuarista, sejam todos muito bem-vindos. Alô, você que quer começar a engordar boi, seja muito bem-vindo ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje eu vou falar sobre o que precisa fazer daqui para frente para continuar engordando boi. O que precisa fazer daqui para frente para continuar ganhando com boi gordo? Vamos que vamos então. A gente vai fazer um bate-papo interessante e importante para quem realmente quer continuar na atividade, para você que gosta de boi e realmente está preocupado sem saber o que vai acontecer. Então, para começar esse programa, eu gostaria de falar o seguinte, que quem está na pecuária já, não só desse ano, né? Quem tem uma vida de pecuária sabe que é sempre muito difícil, que cada ano tem uma particularidade, uma dificuldade a mais. Se a gente olhar o histórico das oscilações, das variações de preço de boi gordo nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente vai ver que sim, no ano passado a gente teve uma barriga, uma curva, uma queda de preço da arroba importante, então cada ano vai ter dificuldade mesmo. Mas se você está aqui é porque você gosta. Se você gosta, você precisa saber o que eu vou dizer hoje em relação a isso. Muito bem. Quando a arroba cai, a gente muitas vezes fica sem saber o que fazer, porque a gente olha para aquele número, para aquela queda importante de 30, 40, 50 reais de queda no valor de arroba. Isso é muita coisa, é muito dinheiro. E eu entendo que nesse momento o nível de apreensão, o nível de expectativa nosso é muito grande e aí dá a impressão que realmente tem que parar. Então, o que eu vou dizer hoje não é uma tentativa da gente controlar o que está fora da porteira da fazenda, da chácara, do seu sítio aí. O que está fora não depende de nós, nós não temos muito como controlar o que está acontecendo, mas a gente tem que, primeiro de tudo, acalmar os ânimos, olhar com calma para esse negócio todo, olhar para dentro de casa, olhar como a gente tem feito dentro de casa. E é exatamente isso que eu vou conversar com vocês durante o programa de hoje, então sejam muito bem-vindos. Para olhar para dentro de casa, eu vou falar de duas coisas. E talvez você ainda não faça. Ou talvez você já faça isso. Talvez você já saiba que precisa fazer isso, mas não consegue fazer da maneira certa. E esse é um convite importante, uma hora importante na nossa vida, na nossa pecuária, no nosso momento, para fazer isso muito bem feito. Não dá para a gente achar que tá bom. Tem que ir lá e olhar, porque o que eu vou te contar aqui hoje pode mudar o seu poder de fogo aí na engorda. E isso não importa o tamanho, o número de boi que você tem aí hoje, o tanto de animais que você está engordando. Uma coisa que você precisa saber para controlar melhor aí o teu lucro, a tua receita, a tua lucratividade aí no confinamento. E eu acho que você que está aqui com a gente hoje, talvez você já saiba do que eu estou falando. Você já sabe o que é ou não? Se você já sabe, aguenta aí, não coloca nos comentários não, aguenta aí que nós vamos falar. Mas se você quiser dar um palpite, fica à vontade, vamos lá. Então, quando a gente fala em lucro, eu vou contar um segredo aqui agora. Um segredo que talvez você até já saiba, já tenha ouvido falar. Mas eu vou arriscar. O que você pode, que será que você pode fazer diferente aí na tua engorda hoje? O que realmente você consegue ser capaz de fazer de uma forma diferente aí na tua engorda hoje? Pensa nisso. Eu vou te dar alguns minutos para você pensar nisso, enquanto eu vou explicando melhor tudo isso que está acontecendo aí com a nossa engorda, e você vai pensando aí o que realmente você pode fazer diferente. E por que isso que você vai aprender hoje é capaz de te deixar dormir tranquilo aí na operação de engorda. Independente do que estiver acontecendo fora, isso pode te fazer e vai te fazer dormir tranquilo se você aplicar exatamente o que eu vou falar aqui hoje. Agora, quando a gente fala em olhar para dentro de casa, em olhar para o que está acontecendo, do jeito que a gente está conseguindo engordar boi, o que a gente tem feito, é completamente diferente, seu João, de olhar para fora, de olhar para o mercado, de olhar para o que está acontecendo em volta na economia.
E é claro que é importante olhar para fora da porteira. A gente sempre ouve muito falar disso. O pecuarista no Brasil é muito bom dentro da porteira, mas é muito ruim fora da porteira, não sabe o que fazer com as coisas que acontecem da porteira para fora. Nenhuma dessas coisas é muito verdade hoje em dia, porque eu vejo muitas pessoas fazendo bem o dentro da porteira e o fora da porteira. Agora, quando a gente acha que a gente faz bem o dentro da porteira, tem que pensar o seguinte: a gente faz bem em qual cenário? A gente faz bem em qual situação? O que o seu João aprendeu lá com o pai dele há 10 anos atrás e fez muito bem isso há 10, 15 anos atrás ou há 5 anos atrás, pode ser que não seja o suficiente para fazer bem feito hoje. O que funcionava pode ser que não funcione. Então, hoje eu te faço uma pergunta aqui. Você já sabe produzir, né? Muitas vezes eu ouço assim: Marcelo, a gente sabe engordar boi já. Isso a gente já sabe fazer. A gente dá conta de fazer, a gente já sabe fazer. Então, quanto que é o teu custo hoje? Você já sabe produzir, mas quanto que é o teu custo? A pecuária evoluiu demais. A pecuária de hoje é muito diferente de 2, 3, 5 anos atrás. E a gente realmente está ficando cada vez melhor. Agora, pensa que você então é um maratonista. Se você hoje é um maratonista e precisa lá correr 5 quilômetros é uma coisa. E se você precisar correr 42 quilômetros? Você poderia ser muito bom correndo 5 quilômetros, mas para correr 42 muda completamente o jogo. E é exatamente disso que a gente vai conversar hoje. Então, a maneira como você vinha fazendo num cenário diferente, numa outra realidade, é completamente diferente da maneira como você pode fazer diferente hoje para realmente voar e para realmente continuar garantindo a rentabilidade independente do que estiver acontecendo fora da porteira. E eu sei que é difícil, muitas vezes a gente se aterroriza aí com as informações, com as coisas, e nessa situação que é quase que se cria um pânico aí, a gente perde a capacidade de fazer diferente, de olhar para oportunidades diferentes. Então, vamos lá. E quando eu falo em oportunidade, vamos pensar uma coisa assim: quem tá na engorda aí já há algum tempo, sabe que a engorda é cíclica, né? Sabe que realmente tem ano que eu ganho mais dinheiro, tem ano que eu ganho menos dinheiro. Quem faz cria, recria, engorda, sabe muito mais isso ainda. Tem ano, em cada momento, o preço do bezerro vai variar, isso funciona de uma maneira cíclica. Uma hora tem um ciclo de alta, de queda, tem as variáveis que influenciam em todo o ciclo pecuário, isso é muito importante. Mas pensa o seguinte: hoje, no dia de hoje, né, nessa semana que nós estamos vivendo aqui hoje, imagina que na tua região a arroba está aí R$260. Hoje, com um valor de arroba engordada, você investindo hoje R$220 para engordar uma arroba, só, ou não necessariamente para a tua realidade isso é muito ou pouco, mas você investindo R$220 para engordar uma arroba hoje, muito bem. E aí, R$220 de custo alimentar, e depois tem o custo operacional, que a gente fez uma conta aqui e chegou à conclusão que era R$25 por arroba de custo operacional. Então 220 mais 25, 245, muito bem. E aí você vendeu um boi de 21 arrobas e meio a R$260 a arroba e faturou R$5.590 com esse boi. E aí teve mais o imposto, fundo rural, Senar, enfim, de 1,5% a 2,1%, 2,05% de imposto com esse animal. E a tua receita líquida foi então R$254,80 a arroba desse animal, e o teu custo de produção foi R$245. Muito bem. Então, em 21 arrobas e meia, você teve uma receita líquida desse boi de R$210,70. Essa foi a sua receita líquida por boi. Marcelo, isso para mim é pouco. Marcelo, isso para mim tá bom. Isso é muito, isso é pouco. É claro que tem alguns momentos que vai apertar, mas acompanhou essa conta comigo? Mesmo tendo que vender hoje um animal a R$260 arroba, você está ganhando aí R$210 por boi por ciclo. Então, em 1.000 bois são R$210 mil. Dentro de um cenário apertado, dentro de um cenário de arroba baixa, dentro de um cenário de dificuldade de escalar boi no frigorífico, você ainda conseguiu vender os seus animais e ganhar R$210,70 por boi. E essa conta só foi possível por causa de uma coisa, um detalhe importante que a gente vai falar aqui mais para frente.
E talvez você esteja aí se perguntando o seguinte, mas Marcelo, eu não entendi muito bem essa conta não. Aqui na minha realidade é impossível ter lucro com uma arroba de R$260. Do jeito que eu engordo boi, não consigo ter lucro com uma arroba de R$260. Ainda mais se tiver ágio na compra do animal. Bom, nós não estamos falando aqui de animal que comprou na arroba cara, é vendido na arroba barata. Essas coisas acontecem tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, na hora de repor, talvez você venda, né, paga o animal com um valor melhor e vende numa arroba e depois vai chegar uma hora que vai compensar. Então isso é uma outra conta. Mas quando você olhou lá e caiu e você perdeu 50, ou melhor, deixou de ganhar R$50 por arroba de um boi que estava 310 até uns meses atrás e hoje aí talvez esteja 260 na sua região, então deixar de ganhar R$50 por arroba dói no coração da gente. Pelo amor de Deus, é doído demais. Agora, isso é completamente diferente de perder dinheiro. Se hoje você acha que com R$260 você não consegue fechar a conta, qual é a informação que está faltando para você ter certeza? Qual é o dado, o índice, a informação, o número que você precisa ter aí na tua mão hoje para ter realmente certeza que não vai fechar a conta com a arroba 260? Qual é o outro lado dessa conta? Você que está aqui com a gente hoje já deve estar pensando aí o que eu vou falar, né? Mas muito bem, eu vou falar assim, aguenta a mão aí, vamos lá. E quando a gente fala em situações e momentos de arroba mais apertada, né? Eu vou contar para vocês, por exemplo, o que aconteceu com alguns lotes lá na HE Prime Farm, que já tem um sistema de produção de boi precoce, animais precoces que passam por uma recria intensiva, tem uma eficiência produtiva que permite uma folga maior, mesmo que em alguns lotes precise vender com um valor menor de arroba. Essa eficiência e como eu já disse antes, né, dói no bolso mesmo, sentir que está perdendo aí R$50 por arroba de negociação, dói demais, e ainda mais quando tem muitos animais. Agora, imaginando que é cíclico, que a gente vai continuar na atividade, então, ter eficiência na produção pode significar fôlego suficiente para continuar na engorda. Pode significar aquele golinho de fôlego que eu preciso para continuar. E se você continua, você mantém a oportunidade, independente do furacão que está aí fora. Você continuou, você foi perspicaz, teve persistência, na verdade, suficiente para continuar na engorda. Você tinha eficiência, você perdeu ou deixou de ganhar dinheiro nesse momento, nesse ciclo, mas você foi arretado aí e conseguiu segurar. E aí daqui a pouco vem uma oportunidade de ganho maior. Porque ela vem, porque é cíclico, a pecuária é cíclica. Qualquer analista de mercado, qualquer pessoa que vive do boi há muitos anos sabe que é cíclico. E se hoje a gente está sentindo dor, a gente está com raiva muitas vezes, entenda que o ciclo pecuário ele vai virar. E se você for eficiente o suficiente, eu espero que alguma informação que você receba hoje nesse programa te ajude a ser mais eficiente. Se você for eficiente hoje e tiver essa persistência nesse momento difícil, vai vir uma oportunidade. Vai aparecer uma oportunidade. Vão aparecer períodos de janelas de compra e de venda mais interessantes, oportunidade de vender melhor. A gente sabe que tem momentos melhores para vender e para comprar. E com o passar dos anos na pecuária, a gente vai ganhando um pouco de experiência, até mesmo para entender essa variação do ciclo pecuário aí no valor da arroba do boi gordo. E quem manda na arroba do boi gordo, quem manda no preço da arroba do boi gordo, por incrível que pareça, é a vaca. Se você não entende muito bem essa informação, a gente pode perguntar aqui nos comentários, pode perguntar aqui que a gente entra um pouco nesse detalhe do ciclo pecuário. Muito bem. Agora, o que eu tenho visto e ainda vejo, né, no nosso dia a dia, na prática, na lida e também nas pessoas que acompanham, que estão com a gente dentro do programa, que a gente conversa muito em reuniões virtuais e também nas visitas que eu faço, eu vejo que em alguns momentos ainda existe uma dificuldade em se conhecer quanto cada boi comeu para colocar uma arroba de carcaça. Existe ainda uma falta de procedimento, vamos dizer assim, uma maneira bem simplona mesmo, é uma falta de hábito mesmo, sabe? De saber o quanto cada boi comeu para ganhar uma arroba. E existe uma preocupação
imensa em comprar comida, e tá certo, porque tá caro mesmo, e a gente não pode deixar de olhar para preço de comida, para preço de dieta, para valor de diária, mas tem que olhar na outra ponta também. Então, tudo que acontece, muitas vezes a gente comprou bem, ou melhor, se esforçou para comprar barato, só que aí essa comida chegou dentro da fazenda, e tudo que acontece depois que essa comida está dentro da fazenda, a gente não tem tanta preocupação, a gente não tem tanto controle. Tudo que acontece com o quê? Com a maneira como ela é armazenada, com o capricho na hora de bater os tratos, com aquele ajuste fino lá daqueles funcionários que estão fazendo o nosso trato, porque muitas vezes é difícil mesmo, é complexo, é demorado, é caro, e a gente vai fazendo um pouco como dá, vai misturando o trato da maneira que a gente consegue, e ainda é uma vitória quando consegue passar aquela quantidade, mas quando a gente faz só como dá para fazer, a gente esquece de colocar na nossa conta quanto de comida a gente está jogando fora. Muitas vezes está num desespero de conseguir engordar os bois, coloca a comida no coxo, joga fora, coloca, joga fora, coloca, joga fora, mas um pouco dessa comida, ou melhor, essa comida que está sendo jogada fora, é dinheiro que está jogando fora. Sabe aquele dinheiro que você economizou tanto na hora de comprar, de barganhar, de achar um insumo bom, de achar uma dieta boa? Agora, você não sabe quanto exatamente desse dinheiro está jogando fora. Ou melhor, quanto dessa comida está jogando fora. E esse é um dos principais convites que eu vou fazer aqui hoje para quem está com a gente acompanhando o programa. Segura aí que eu vou dar mais detalhes disso daqui a pouco. Ou coisas assim, no dia a dia, né? De visita, de acompanhamento, de confinamento. Coisas que eu vejo acontecendo no dia a dia. Marcelo, ó, tá acabando a polpa. Ajeita aí a dieta para mim, ajusta aí, tá acabando a polpa, vamos mudar um pouquinho, entra um pouco mais de silo. Ou então, nem para mim, né? Tá lá, quem tá fazendo a leitura de coxo já viu, fez a leitura, e mas não tem polpa, aumenta 10% de silo. Bom, a partir do momento que a gente faz isso, mesmo que bem feito, já não é bom, mas se a gente faz um pouco de qualquer jeito, quando começa a acabar um componente da dieta e põe um pouco do outro, normalmente a gente vai no silo, porque é mais seguro, porque tem um pouco de medo e tal, perdeu-se completamente o balanceamento e a chance de sobrar mais comida no coxo vai aumentar. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte, na hora de carregar o vagão, a maior parte dos funcionários, eles tendem a colocar um pouquinho mais do que precisava para não ter risco de faltar. É um pensamento certo esse? Colocar um pouquinho mais de milho, por exemplo. Ah, Marcelo, 20, 50 quilos a mais de milho numa batida de 2 toneladas. É melhor fazer isso mesmo? Colocar um pouquinho para não ter o risco de perder, de faltar milho? Quanto custa o milho hoje? Se a dieta está balanceada e o funcionário, na boa intenção, vai lá e coloca um pouquinho mais, então é um pouquinho mais de dinheiro que está indo ali que não precisava, que não era para estar indo. Uma coisa que eu ouço muito falar assim, Marcelo, tá sobrando só um pouquinho de comida no coxo. Tá, ótimo, que bom que a sobra tá zero ou tá meio, dependendo do jeito como você maneja isso, né? Faz a leitura de coxo, faz o ajuste de trato. Que bom que tá sobrando pouco, mas o quanto que tá sobrando de pouco? Uma outra coisa que eu também ouço muito como, nossa, Marcelo, invernou de chover aqui, tá sobrando comida no coxo com força. Maravilha, mas quanto tá sobrando de comida no coxo? Quanto em quilos tá sobrando de comida no coxo? Então, quanto sobra e por que sobra? Às vezes você paga muito barato, né, nas dietas, mas não tem essa medida, esse controle, esse capricho, que na verdade não é nem um capricho, essa necessidade de medir as perdas com sobra de coxo. E aí a gente tem que olhar um pouco para as principais causas de sobra de coxo, porque se a gente está falando em controle aqui de sobra e pesar a sobra, por que sobra? Quais são as principais causas que levam à sobra de coxo, que aumentam um pouco a sobra de coxo? Primeiro, erro de formulação. Formulação que está um pouco mal feita, uma formulação que está errada, pode levar à sobra de coxo, pode levar a consumos, a curvas de consumo irregulares, porque talvez o animal coma uma dieta que
é capaz de levar ele para uma subacidose, come muito, daqui a pouco cai o consumo e fica um consumo todo errático, e aí errado, né? E aí esse animal ele realmente vai ter sobra de coxo. Erros de batida de dieta na hora de preencher o vagão também é uma causa que leva a sobra de coxo. Desvio de qualidade dos ingredientes, ou seja, quando eu estou usando uma silagem que teve uma fermentação butírica, por exemplo, uma fermentação indesejada, com muita água, uma silagem que não está cheirando bem, por exemplo, o animal vai comer menos, vai ter uma redução de consumo dessa silagem, assim como uma silagem contaminada com micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, também vai levar a um consumo menor. Então, tudo isso leva à sobra de coxo, a um aumento na sobra de coxo. E quando se trabalha no sistema de bica corrida, igual o seu João faz lá, né, seu João? Bica corrida, sem controle de consumo, de distribuição de trato, sem controle de distribuição de trato por baia de confinamento. Quando a gente não tem essa informação, trabalha no escuro, trabalha com o coxo cheio, não sabe quanto está pondo em cada baia, muitas vezes a sobra aumenta demais. E aí, quando a gente está trabalhando dessa forma, sem esse controle todo, e a arroba que estava 310 vai para 260, aí não é que vai ganhar menos, aí vai perder dinheiro mesmo. Então, hoje, numa situação de aperto, tudo isso que está acontecendo aí, qual que é a principal, vamos dizer assim, lição de casa que a gente tem que fazer? Olhar muito bem para dentro, talvez você já tenha um bom controle, mas olha, o convite hoje é verifica de novo, olha de novo, acompanha um pouco melhor isso, porque, por exemplo, falta de controle eficaz de matéria seca. A gente já sabe que tudo que a gente, se errar um pouquinho, colocar a matéria seca demais, colocar silo demais ou errar na medida de matéria seca da silagem, errou no balanceamento da dieta, o animal vai acabar comendo menos, vai acabar tendo menos sobra porque errou no controle de matéria seca. Mas Marcelo, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo ajustar melhor isso? A gente faz as dosagens, as análises caseiras de matéria seca nos confinamentos, que podem ser até diárias. E se você não dá conta de fazer isso muito bem feito, talvez você tenha que usar uma dieta que conte com ingredientes que não têm alta umidade, que não variam a matéria seca. Aí a partir desse momento, se você tirar ingredientes úmidos, como por exemplo as silagens da dieta, você deixou de ter variação de matéria seca. E esse ponto é importantíssimo, simplifica e facilita, mas quem trabalha com alimentos muito úmidos, como por exemplo resíduo úmido de cervejaria, o próprio nome já diz, com silagem e tem sobra de coxo, pode conferir lá que deve ter algum tipo de desvio na dosagem de matéria seca. Então, tem que dar uma olhada nisso aí, com certeza. É um ponto importantíssimo que às vezes a gente faz, mas devido à complexidade, ao tanto de coisa que tem para fazer, e eu entendo a correria, a gente está ali vendo como é que é duro para a turma, né? O número de coisa que tem para fazer todo dia, 7 dias por semana, mas se realmente está faltando tempo, está faltando uma ferramenta para fazer isso com frequência, então é melhor mudar para dar conta de fazer bem feito. Então, quando a gente vê as engordas, ou melhor, os confinamentos que fazem o sistema de engordas convencionais, utilizando volumoso, silagem, enfim, a chance de erro aumenta justamente porque tem uma dificuldade de controle. E essa dificuldade de controle predispõe, na verdade, ao erro. Quando a gente usa muitos ingredientes para fazer uma dieta, e talvez isso para você seja até um ponto assim, Marcelo, eu não concordo com você, eu tenho um bom formulador aqui em casa, minha dieta é muito boa, minha turma já faz isso há muito tempo. E tudo bem, pode ser que isso seja verdade mesmo, mas vale a pena checar, porque às vezes tem alguns lotes que você não consegue chegar naquele ganho de peso que era para ter chegado, você não consegue bater o ganho de peso que a tua dieta era para entregar. Se isso está acontecendo, é um indício. Você pode olhar para isso ou não, você pode falar, bom, isso é um sinal, porque se eu faço isso há muito tempo, já sei fazer, tenho uma equipe afinada, mas ainda assim tem alguns lotes que dão ganho de peso baixo e eu não consigo ganhar dinheiro, e aí o meu valor de arroba engordada sobe porque o ganho de peso foi baixo, a dieta manteve, mas o ganho de peso foi baixo. Se uma dieta que era para dar um ganho de peso bom em vários lotes, de vez em quando não dá, o que é? É um desvio. É um desvio que talvez eu possa
eliminar ele mudando o sistema de engorda. Então, pensa nisso. E já que, quando a gente está falando, uma dieta convencional com muitos ingredientes pode levar a uma sobra de coxo maior, quanto sobra de comida hoje no seu confinamento? Você consegue me responder essa pergunta? Se você, ou então talvez nos confinamentos que você dá assistência, você que é técnico, está aqui com a gente, se você não consegue responder essa pergunta hoje, dá uma olhada nisso, porque todas as empresas têm sobra, né? Quando a gente fala em controle de perda, nós estamos falando em controle de despesa, né? Então, se você não sabe o quanto perde hoje, se você não tem um controle eficiente, um bom controle de despesa, se você não sabe quanto perde, se você não tem um bom controle de despesa, então você não consegue medir a sua eficiência, né? Quando a gente vai numa empresa grande, numa multinacional, por exemplo, uma empresa de produção de alimento, lá na empresa existe um número que é assim, percentual de perda. O que é um percentual de perda? É o tanto que eu perdi. Então a fábrica que faz ração, ela tem lá 2%, 3% de quebra, que eles falam, né? Ou de perda, 3% de perda, 4%. E do seu confinamento, quantos por cento é? Dá uma olhada nisso, porque talvez seja 10, talvez seja 12, talvez seja 15. Eu não sei, talvez você perca muito pouco. E aí, só você vai saber dizer isso, mas se você não mede, como é que você pode ter uma meta para reduzir as perdas? Então, pensa o seguinte, quando a gente começa a olhar o dinheiro que a gente está perdendo com sobra, você consegue ter um objetivo de reduzir essa perda. No momento que a arroba saiu de 305, 310 e foi para 260, olha a importância de saber o quanto você está perdendo de dinheiro com sobra de comida e o quanto você tem que deixar de perder. Porque a partir do momento que você sabe o quanto você perde, você vai lá, bota um objetivo. Não, eu realmente preciso perder menos comida, tantos por cento a menos. Se a minha quebra é 10%, eu quero trazer ela para 7% primeiro, depois para 5% e assim por diante. E é claro que simplificando o sistema de engorda, você consegue fazer isso de uma forma mais eficiente. Agora, a pergunta que não quer calar, seu João, você que está aqui com a gente hoje, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que você precisa fazer diferente para continuar ganhando dinheiro com boi daqui para frente? Você precisa conhecer o seu custo de produção no detalhe. Talvez você já conheça, mas se você já olha para isso, precisa conhecer no detalhe o custo de produção. Quando eu falo em custo de produção, eu vou dividir essa informação, esse conceito, em duas partes. Primeiro, o custo alimentar. O que significa isso? Quanto você gasta mesmo com comida, quanto você gasta com alimento, comprando alimento. E depois, o custo operacional, quanto você gasta com a operação, para manter o confinamento funcionando. Porque o lucro é a receita. E aí que a gente está olhando, quanto eu estou ganhando de arroba, 310, 260, então olhar a receita é importante e agora eu estou te convidando para olhar a despesa. Por isso que eu falei tanto de perda de sobra de coxo, porque eu preciso saber realmente quanto eu tenho de custo de produção. E aí, custo operacional e um custo alimentar. Pensa o seguinte, você vai pegar a caminhonete, vai fazer uma viagem, vai sair de São Paulo e vai fazer uma viagem para o Mato Grosso. Muito bem. Você vai fazer, na verdade, vamos pensar que você vai fazer uma viagem de 120 dias, para a nossa comparação ficar mais bacana. Então você vai catar a caminhonete e vai fazer uma viagem enorme de 120 dias. E aí você tem que saber o seguinte, quanto de combustível você vai precisar para andar por dia? Qual vai ser o consumo, quantos quilômetros por litro essa caminhonete vai fazer? Quanto você vai precisar de combustível no total? Quantos quilômetros você consegue percorrer com um tanque? Ou seja, todas as informações necessárias para saber velocidade média, consumo médio, autonomia da caminhonete, quanto custa o litro do combustível e aonde é o próximo posto, né? Porque a caminhonete tem isso, onde é o próximo posto. Muito bem. Às vezes você não consegue chegar no próximo posto. Às vezes com o tanto de comida que você comprou não dá para chegar no fim do ciclo, e aí você vai precisar comprar de novo. Às vezes vai faltar. No confinamento, justamente o combustível do boi é a comida. Então, quantos quilos por dia, quantos quilos de matéria seca você precisa por dia para botar 1 quilo de ganho de peso? Essa é uma medida importantíssima. Ou melhor, antes disso até, vamos voltar, antes disso. Quanto você tem de ganho de peso por dia no confinamento? Qual é o seu ganho de peso médio diário? Então você foi lá,
fez uma formulação, tem um formulador, ele usou um programa de formulação e nesse programa ele alimentou o programa usando tipo de animal, peso final, peso inicial, peso final, raça, tamanho corporal, colocou a dieta ali, taxa de crescimento microbiano, maravilha, calibrou o programa certinho e aí ele sabe qual é o ganho de peso que essa dieta vai levar. É claro que entre a dieta realmente levar o ganho de peso e o programa falar e a dieta levar, tem um caminho aí no meio, né? Tem um intervalo. O que é esse intervalo? É a sua capacidade de entregar com eficiência esses nutrientes ou essa dieta que foi proposta no programa de formulação. Então, quando a gente está falando em confinamento, quando a gente está falando em conhecer custo de produção, conhecer custo alimentar, primeiro eu tenho que saber quanto eu vou ter de ganho de peso, depois quantos quilos de matéria seca eu vou precisar para botar 1 quilo de ganho de peso. Muito importante isso. Quanto vai me custar uma arroba de carcaça produzida? Quanto você vai precisar de dinheiro do começo até o final do confinamento? Isso, essa análise, esse planejamento, fazer um fluxo de caixa, porque você vai comprar os bois, vai comprar comida, vai ficar aí 120 dias, 90, 80, 120 dias com esse dinheiro parado e só vai receber depois. Então, fazer um planejamento financeiro, fazer um fluxo de caixa, importantíssimo. Pensa o seguinte, nos dias de hoje, você vai montar um cavalo bravo no confinamento. Você tá confinar hoje é a mesma coisa que montar um cavalo bravo. Se você tem barco aí, se você navega, é a mesma coisa que você pegar um barco com um mar bravo também. Vai ter que segurar firme na rédea do cavalo. Vai ter que apertar na sela ali. Se for uma sela texana, vai ter que segurar ali na cabeça do arreio ali, segurar firme, agarrar firme, porque o cavalo tá bravo. Então, segurar firme hoje é controlar o custo de produção, controlar o custo alimentar, controlar o custeio que a gente fala, né? O custo operacional do confinamento, tudo que você precisa para manter aí a tua operação de engorda, tudo que você gasta para manter esse confinamento. O seu prolabore, se você trabalha aí, qual que é o seu salário? Você é o dono, mas você tem uma empresa, o seu confinamento é uma empresa, então ele tem um lucro por si só, mas você que trabalha com ele, você tem que ter um salário, porque você tem que viver também, né? Contas separadas, então prolabore, salário, depreciação de equipamento, você comprou um vagão misturador, pagou lá 150 mil, ele vai durar 20 anos. Daqui a 20 anos você tem que pagar mais 150 mil. Então, em 20 anos, esse 150 mil virou zero. Ou melhor, talvez tenha virado 40, se você vender ele usado depois de 20 anos. Manutenção preventiva, tudo que tem que ser feito de manutenção durante a engorda, enfim. O combustível, o diesel que você vai gastar, tudo isso entra no seu custo operacional. Para ter o controle legal, tem que ter uma pasta para guardar todas as notas fiscais. Talvez você já tenha até um sistema aí que você dê entrada nas notas. Enfim, talvez você tenha um sistema muito legal, você já saiba fazer o custo operacional bem feito. Talvez não. Se você não sabe fazer o custo operacional bem feito, então isso significa que você precisa realmente pelo menos guardar as notas fiscais, ter um planejamento, anotar tudo que você está gastando, fazer um controle, ter um controle maior. Neste momento, claro que você vai olhar para fora de casa, mas olhar para dentro da porteira, conhecer o custo de produção é importantíssimo, é crucial. E aí, quando a gente fala em conhecer o custo alimentar, é justamente ter um sistema de dieta que você vai ser capaz de fazer, que você consegue determinar o ganho de peso médio diário com uma acurácia grande. Você consegue acertar esse ganho de peso médio diário. Então, de verdade hoje, para montar nesse cavalo bravo aí que tá aí fora, que a gente tem que ter garra, tem que continuar mesmo, monta, passa a perna em cima, dá uma apertadinha na espora, né, para ele ficar mais esperto, pega o confinamento na mão e segue firmes. Lembra que tá apertado agora, mas se você conseguir ser eficiente agora, eu espero que você consiga, eu espero que eu tenha te ajudado hoje, você vai ter uma oportunidade muito em breve, porque é cíclico e tem hora que não tá bom, tem hora que tá melhor. É exatamente assim que funciona. Então, de verdade, o que você precisa conhecer hoje para melhorar o seu custo, o que você precisa fazer melhor hoje para conhecer o seu custo de produção, para poder melhorar, é precisamente determinar o consumo de matéria seca diário, o consumo de NDT diário por animal. Então, distribuir os tratos de uma maneira eficiente é um ponto.
Saber o que tem de energia naquela dieta é outro ponto. Saber se você está tendo perda de energia no meio da história aí, seja por fermentação indesejada, seja por fungo, seja por micotoxina, seja por problema de digestibilidade, de mistura, de núcleo errado. Vários problemas aí que levam ao baixo ganho de peso sem você identificar exatamente. Mas realmente você tem que saber o quanto está entrando de matéria seca, o quanto está entrando de energia sem desvio, sem variações no ganho de peso. Se você tem situações que tem variação de performance entre lotes, tem que achar um motivo, simplificar o seu sistema para acertar melhor nesse ganho e nesse resultado que você vai ter. Fazer de uma forma mais simples e hoje, talvez tirar a silagem da jogada seja um ótimo passo aí para ganhar simplicidade e potência aí na sua dieta, para aumentar ganho de peso, para trabalhar com conversão alimentar melhor e eficiência biológica, porque quando você adensa a dieta, se você que está aqui com a gente é técnico, você sabe que uma dieta bem adensada de energia vai ser capaz de converter mais energia metabolizável em carne e gordura, ou seja, em carcaça. Engordar boi é produzir carcaça, lembra sempre disso. Então, você que está aqui com a gente, que acha que o desafio do confinador é o frigorífico, eu vou te dizer que não é o frigorífico hoje. O nosso principal desafio está dentro da gente mesmo, quando a gente não consegue olhar para todas essas coisas que eu falei e fazer diferente, quando a gente começa a pensar errado, quando a gente começa a entrar numa história errada, de pensar errado, e aí o avião está voando ali, você precisa corrigir a rota, e aí veio uma tempestade. Tá, veio uma tempestade. E aí, você está lá com o avião, veio a tempestade. Você vai simplesmente passar no meio dela, assim, apertar o acelerador lá do avião e passar no meio dela? A maior parte dos pilotos desvia das tempestades fortes. E teve até um caso aí que não é tão antigo assim, de um piloto que resolveu passar e derrubou o avião no mar. Então, pense o seguinte, o principal desafio nosso está dentro da gente mesmo. Então, se a gente simplesmente conseguir olhar para dentro do confinamento e não... Claro que a gente tem que olhar o mercado, é óbvio. Mas antes de olhar o mercado, eu tenho que estar com o meu cavalo ali muito bem controladinho dentro do confinamento. Tem que saber exatamente o que está acontecendo lá. Quanto mais difícil fica, quanto maior o desafio, seu João, calma. Mantenha calma. Situação de calma, pensa melhor, raciocina melhor, acha solução. Mantenha calma, pensar com calma ajuda melhor em qualquer situação. Conhecer melhor o que tem dentro do seu confinamento hoje, o seu custo de produção, como eu bem falei aqui, te permite depois olhar para fora, enfrentar melhor o que tem fora. Quando você conhece o custo, você já tem meta, você já vai reduzindo ele, vai enxugando, consegue ter uma previsão boa aí de valor de arroba engordado, consegue melhorar a sua performance dentro de casa, e isso te dá uma arma importante para segurar, te dá um avião mais potente para aguentar as turbulências aí do mercado, porque elas vão vir. E é claro que hoje a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já trabalha, por exemplo, dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, a gente já trabalha com mecanismos de segurança de preço mesmo, de garantia de preço aí no final, de trabalhar de uma forma para não ficar totalmente no escuro, só achando que o mercado pode estar bom ou tem que estar bom quando eu for vender. Não, isso é uma outra coisa, mas o que eu estou falando aqui hoje é diferente disso. A gente tem que arrumar a casa, ou melhor, o meu convite para vocês hoje é arrumem a casa primeiro para enfrentar com mais potência, com mais pujança o que tem fora, o que vem aí pela frente. Então é hora de olhar para dentro de casa, fazer uma faxina, olhar para tudo de novo, arrumar cada detalhe. Então, se você está hoje com dificuldade de ganhar dinheiro, de fechar bem a conta, se você tem trabalhado aí de sol a sol, dado um duro danado aí, trabalhar sem saber o custo de produção pode ser o motivo pelo qual você não enxerga uma saída para o lucro do seu confinamento hoje. Eu espero que hoje você possa ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Um ponto muito importante que eu espero que você tenha aprendido hoje para conseguir seguir com o boi é saber o que você está fazendo dentro de casa, ter todos os seus custos muito bem planejados e ser capaz de ter uma boa previsão de resultado, de ganho de peso aí no seu confinamento. Se você gostou desse vídeo, se você está disposto a mudar, então saiba que tudo começa aí dentro da sua cabeça, com um objetivo, com uma vontade, com uma fé mesmo
de acreditar que é possível mudar. Cada um vai fazer a sua parte e a gente vai continuar fazendo, sim. Eu vou continuar fazendo a minha parte, sim, graças a Deus. Às vezes a gente pode até ter algumas tentações aí, mas Deus é mais forte, Ele ajuda, Ele está sempre presente e eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, que participaram dessa edição do programa. Se você quiser, pode recomendar, pode mandar essa live para algum amigo seu. É isso aí, meu amigo pecuarista, força, foco e fé, porque o mundo precisa de alimento e a segurança alimentar vai ser garantida pelo Brasil hoje e nos próximos muitos anos. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e fiquem com Deus.